Além de negociar com o volante Matheus Henrique para o lugar deixado por Danilo, que foi para o Nottingham Forest, o Palmeiras abre o leque de contratações. E agora, a bola da vez é o nome do ponta Michael, ex-Flamengo, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, e que viria para o lugar que ainda segue vago, deixado também por Gustavo Scarpa, que foi para o Nottingham Forest da Inglaterra. Vem comigo! Pessoal, o Palmeiras acordou para o mercado de transferências em 2023. Se coloca na briga com rivais definitivamente por bons reforços e tudo isso, claro, depois do técnico Abel Ferreira ter ido a público clamar por novos jogadores que façam com que o elenco do Palmeiras se engrandeça, até porque a equipe recentemente perdeu 2 titulares importantíssimos e figuras que por enquanto seguem sem substitutos no elenco alviverde, o volante Danilo e também o meia Gustavo Scarpa. Para a vaga do Danilo, o Palmeiras negocia sim com o Matheus Henrique, volante do Sassuolo, ex-Grêmio. Negociação está avançada e o Palmeiras espera nesta semana um desfecho positivo por parte do clube italiano. Já sabe quanto que tem que pagar, já se acertou com o jogador em termos de contrato, de salários e tudo mais, ou seja, agora depende do Sassuolo se colocar no mercado, atacar um alvo para substituir o Matheus Henrique e aí ter a liberação com acerto da proposta ofertada neste momento pela equipe do Palmeiras. Por mais que digam que não, que as sondagens, que consulta, etc., o Palmeiras já sabe tudo. Já sabe definitivamente preço, valores, como pagar, ou seja, a negociação nesta semana deve ter um curso bastante positivo, pelo menos é a confiança da diretoria, também do Abel Ferreira e do próprio staff do jogador pro acerto do Matheus Henrique. Só que agora, a bola da vez do Palmeiras é para a posição mais avançada. Para um jogador que atue como ponta, não só pela esquerda como direita, que seja um reserva imediato ali ao Dudu e também o Rony, mas por que não um jogador para essa posição que ainda segue vaga deixada pelo Gustavo Scarpa. Eu falo do Michael, jogador que está no Al Hilal da Arábia Saudita, ex-Flamengo, que teve sucesso recente também pelo Goiás e que agora gostaria de voltar ao Brasil, já que o Al Hilal está com alguns problemas financeiros, acreditem se quiser. Os árabes multimilionários, etc e tal, os caras em alguns momentos têm alguns probleminhas ali, fluxos de caixa, pagamentos que não são feitos na medida certa no acordo em contrato, tanto é que essa história do Matheus Pereira, meia também do Al Hilal, que passou pelo West Bromwich da Inglaterra, também segue muito indefinida por lá. Por enquanto o Palmeiras não fez nenhuma proposta para esse jogador, não colocou ele no radar, na minha visão deveria colocar, mas o Michael vive a mesma situação, um atleta que tem jogado menos do que pode lá no futebol da Arábia e gostaria de recuperar essa confiança aqui na América do Sul. E agora, depois do Grêmio ter feito proposta, do Grêmio ter tentado contratar o jogador e etc, até com conversas do Renato Gaúcho, ex-técnico dele no Flamengo e que atualmente está no Grêmio, o Palmeiras se colocou à disposição desse negócio e pode sim dar chapéu nos rivais que estão monitorando a situação do Michael. Por isso, pra gente falar a respeito desse assunto, já quero que, você deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, que é muito importante o canal do Ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um conteúdo, você automaticamente já recebe o alerta para vir aqui conferir e, claro, também interagir comigo, que é muito importante a sua participação neste vídeo. O Michael, ele está avaliado, segundo o Transfer Market, em 8 milhões e meio de euros. A equipe do Al Hilal pagou por ele cerca de 7 milhões e 700, quase 8 milhões, quando tirou do Flamengo na temporada passada. Por enquanto, o Michael no Al Hilal tem 33 partidas feitas, 6 gols marcados e 6 assistências. Acho números modestos para um jogador que foi bem recentemente com a camisa do Flamengo, em 96 jogos, 21 gols e 8 assistências, ou seja, os números do Flamengo, por mais que não pareçam tão expressivos, mas a competitividade aqui é muito maior em relação à Arábia Saudita. Um jogador que com a camisa do Goiás também fez ótimos números, 17 gols, 15 assistências em 91 jogos, ou seja, um atleta que também conseguiu se desenvolver na criação de jogadas e por isso que com essas características o Palmeiras
monitora o jogador para essa vaga do Gustavo Scarpa. Somente o Rafael Veiga hoje é o articulador do Verdão. E também depende muito lá do lado direito do Dudu para fazer esse tipo de jogada. O lado esquerdo, ocupado pelo Rony, ou às vezes quando o Endrick cai por aqui, é um lado que por enquanto não é tão criativo, porque o Rony não tem essa característica. O Rony é um cara mais físico, um cara de abertura de espaços entre os defensores, um cara que joga às vezes até melhor como referencial, abrindo justamente nessa movimentação os espaços para as infiltrações dos jogadores do Palmeiras do que vindo pela ponta com a bola, até porque ele não é tão habilidoso. O Rony é um jogador de velocidade, o Michael já tem velocidade como o Rony, dribla mais que o Rony e é um pouquinho mais criador. Não é, claro, evidentemente, nem será do nível do Dudu, de um Gustavo Scarpa, por exemplo, mas é um jogador que pode ser muito útil nesse setor. Acho que o Palmeiras poderia atacar um outro tipo de atleta em relação ao Michael. Ele é mais velocista do que pensador. Por isso que eu citei agora há pouco o nome do Matheus Pereira, que faz exatamente as mesmas características do Scarpa. E com um diferencial. Fez e muito bem na Premier League. No West Bromwich, um clube pequeno e se destacou muito bem por lá. Um atleta de ótimos números que só trocou a Premier League por causa de grana. Porque a proposta do Al Hilal foi muito irrecusável pelo jogador. Acho que às vezes o atleta pode pensar mais em competitividade do que numa proposta pomposa, ainda mais pela idade dele de 26 anos. Poderia ter permanecido na Europa, mais em alto nível, melhorando cada vez mais essas características, mas cada um acha o melhor da carreira. Não sou eu aqui que tenho que dizer o que o jogador tem que fazer ou não, mas o fato é, para essa função, o Matheus Pereira poderia ser um alvo muito melhor do Palmeiras, até porque outros clubes como o Cruzeiro, como o Botafogo, o Corinthians já tem feito muito mais abordagens para trazer o jogador, e se esse cara jogar em uma dessas equipes e não no Palmeiras, o Palmeiras pode ter sérios problemas. Ele é muito bom jogador. Esse cara sim chegaria para ser um titular imediato e aí, claro, desafogaria o Rafael Veiga no meio campo, porque o Rafael Veiga, quando joga sozinho com 3 atacantes, ele não tem o mesmo rendimento quando joga com meia/atacante que divide essas responsabilidades com ele. Resta saber se o Michael vai chegar para esse tipo de função. Acho que ele não faz em relação ao Scarpa, a Matheus Pereira, com essa característica. Para mim, o Michael é mais um jogador agudo, vertical, que serve os companheiros, mas não ajuda a ditar o ritmo no jogo, como em muitos momentos o Palmeiras precisa. Mas o fato é, o Michael tem conversas com o Palmeiras. Sim, o Palmeiras já ofertou para ele os 5 anos de contrato que são protocolares para esse tipo de aquisição. O Palmeiras, na informação que eu tenho, assim também trazida até pelo meu colega o André Hernan, não vai medir esforços para essa contratação. O Abel Ferreira gosta do nome do Michael e, para quem não se lembra, o Michael quase tira o tricampeonato do Palmeiras da Libertadores lá em Montevidéu na decisão de 2021, quando nos últimos minutos ele pega uma bola ali na ponta direita, nas costas do Piquerez, bate cruzada, a bola passa isso aqui da trave do Everton e provavelmente, se aquela bola entra, o Flamengo teria sido campeão. Felizmente para o torcedor do Palmeiras aquele chute foi para fora, mas o Michel ficou lembrado justamente por isso, também pela boa passagem que ele teve nas mãos do técnico Renato Gaúcho. E enquanto alguns jogadores, como o Pedro, que não tinha tanta confiança, o Bruno Henrique, que vinha mais lesionado do que com a forma física que lhe deu sempre essa honraria de ser um grande jogador à frente do Flamengo, o Michael era uma grande alternativa e o Renato Gaúcho apostava demais no futebol dele. Por isso que o Grêmio fez uma investida forte nessas últimas semanas. O problema é o seguinte, o Al Hilal está com transfer ban na FIFA. Por falta de pagamentos, em aquisições de jogadores, salários, etc. Os caras são enrolados. E por causa do transfer ban, eles não podem comprar jogador. Eles podem vender jogador. Comprar, não. E aí, perdendo o Michael, evidentemente, os caras querem uma reposição à altura. E como não podem fazer reposições, que aí é o mesmo caso até do Matheus Pereira, eles estão travando todas as negociações com clubes interessados em atletas da equipe do Al Hilal. Portanto, a história do Michael, por mais que nesse momento o Grêmio queira, Palmeiras queira, Corinthians sondou o Michael também, depende muito dessa liberação do transfer ban lá na FIFA. A não ser que o Al Hilal venda os atletas e aí pague as dívidas que tem para pagar da FIFA e depois ele que se vire no mercado. Mas o fato é, por isso que são negociações complexas com o Al Hilal,
por esses jogadores, mas no caso do Michael também, porque o clube não pode contratar. Então, o Palmeiras nesse momento conversa com o staff do jogador, tem uma sinalização positiva por parte do Michael de querer voltar ao Brasil. Obviamente também já se sabe salário, já se sabe contrato, tudo, ninguém faz abordagem que seja apenas só pra, vou jogar um balão de ensaio pra ver o que acontece. Não, a abordagem do Palmeiras é muito séria em relação ao Michael e agora depende deste avanço por parte da burocracia com o Al Hilal pra saber se o clube de fato vai ter o interesse em vendê-lo e tendo a certeza de tirar o transfer ban da FIFA pra poder voltar a contratar. Portanto, a história do Michael é essa. Palmeiras sim quer o jogador, o Michael quer voltar ao Brasil, ele teve a sinalização positiva primeira por parte do Grêmio porque tem muita confiança no Renato, como o negócio não andou, travou por causa do transfer ban, situação ficou, digamos, mais morna por causa dele e agora o Palmeiras voltou à carga e interessado em tentar fazer uma composição com o Al Hilal que possa tirar esse transfer ban, contratar o jogador e garantir que o clube da Arábia Saudita volte forte ao mercado para esse tipo de reposição. Portanto, são essas as informações do mercado do Palmeiras. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscrevam.